Na grande maioria das vezes, a gente consegue ter uma ideia boa. Você concorda? Sim. Então, por exemplo, eu comer batata frita McDonald's hoje versus eu comer uma salada e um bife, por exemplo. Tá. Qual que é a reflexão aqui? Na maioria das vezes, a gente sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. E trazendo aqui uma ideia do Tony Robbins, o que ele fala? Toda hora a gente está procurando ou dor ou prazer. Só que geralmente o que nos traz prazer imediato vai gerar dor futura. Olá, sejam bem-vindos ao Atitude de Campeão Podcasts, ou simplesmente Atitude Pod. E aqui a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de negócio, fala de performance e também fala da sua longevidade e da sua saúde, porque não tem como você não cuidar de si para cuidar dos seus negócios. Inclusive, um dos nossos grandes parceiros é a Vita, vitacomh.com.br, que cuida da sua suplementação. Então, se você quer viver mais e viver melhor, vita.com.br, é só clicar ali no site, entrar e ver os seus produtos, seus suplementos, para que você possa ter uma performance excepcional. Então, obrigado à Vita pela parceria. E, juntamente com esse trabalho do Atitude Podcast, tem uma outra parceria, que é com o Luiz Gustavo Borges. Mais um podcast. Beleza? Vamos para cima hoje? Vamos para cima. Eu acho que hoje é episódio número 8, se não me engano. E vai ser uma pegada um pouco diferente, que é a primeira vez que a gente faz um podcast focado em um livro. A gente tem uma sequência de podcasts que pode ser uma entrevista com pessoas, conversas. A gente já teve grandes craques passando aqui pelo nosso podcast. Sim. E a gente resolveu fazer uma coisa diferente, né? A gente resolveu fazer um trabalho focado em livro. E a gente escolheu um livro aqui com muito carinho para vocês que estão escutando, assistindo, para que a gente pudesse dar a nossa visão. Primeiro, dar uma boa dica de livro, né? Sim. Para você que quer prosperar nos negócios, no empreendedorismo, na vida profissional. Sim. E segundo, porque a gente dá uma visão que quando você lê um livro, e a gente tem isso, né? A gente lê o mesmo livro e a gente tem talvez uma visão diferente ou aprofunda num tema Com certeza. que tem um impacto diferente para cada um. E eu gosto muito disso. Eu li esse livro, se eu não me engano, em 2023. Acho que foi 23. E eu reli esse livro para que a gente pudesse fazer essa transmissão. Legal. E eu li esse livro em 2025. Em 20... Porque, agora? Agora. Porque em 2023, quando você leu, talvez você até comentou comigo na época, mas a gente não aprofundou sobre ele. Eu fiquei sabendo dele durante o Natal, que você recomendou ele para a Gabi, minha irmã. A Gabi leram, é verdade. A Gabi leu no Natal e ela falou, meu Deus, esse livro aqui é excelente, vai me ajudar pra caramba. Ela trabalha como engenheira lá na Dow. E aí eu falei, eu preciso pegar esse livro e ler. Aí ela já terminou no Natal, já emprestou para mim. Inclusive, dica de livro que dá para ler abaixo de 2 horas. Então, você vai pegar um voo de mais de 2 horas, esse livro aqui, você consegue terminar ele. É claro que para dar uma estudada, aprofundar, talvez você precise de um pouquinho mais de tempo, você não vai querer ler com pressa, né? O que eu gostei desse livro aqui, né, e dando uma visão inicial abrangente sobre ele, até para a turma se situar, né? Primeiro, tá aqui o livro, né? O livro é esse aqui, dá uma fechada na câmera aqui. Começa pelo mais difícil, do Brian Tracy, né? Então, o Brian Tracy é um cara que conseguiu sintetizar aqui 21 maneiras, né, para você ter sucesso. Ele traz aqui ótimas maneiras de superar a preguiça e tornar altamente eficiente e produtivo. Sim. Então, ele fala de procrastinação, ele dá um direcionamento. Tirei algumas coisas aqui que eu uso na minha palestra hoje. Legal. Frases de efeito, colocação, né? Porque você falou assim, é um livro rápido de ler. Sim. Muito rápido de ler. Mas quando você começa com esses negócios aqui, ó, você começa a ver que tem muita coisinha, né? Eu faço as marcações. E até acho que vale a dica aqui, né? De como você lê o livro, né? Vou dar a minha visão de como eu leio os livros, né? Para ajudar a turma que está escutando. Porque eu sempre escuto muitas pessoas falando assim, pô, eu li 52 livros no ano, um livro por semana, eu li 100 livros, né? Um livro a cada 2 dias. E tem uma velocidade de leitura de livro que é uma coisa incrível. E eu acho legal, admiro isso, né? Essa velocidade, esse volume como um todo. Mas a minha visão sobre leitura é que eu tenho o hábito de ler e eu gosto de ler. Então, quando eu estou lendo, tem livro que eu não gosto de acabar. E aí eu procrastino a leitura do livro. Mas não uma procrastinação que eu fico enrolando ele. Aprofundando ele. Eu fico voltando, indo e voltando. Vou saborear uma comida. Exatamente. Tem gente que come para encher a barriga. Em alguns momentos eu faço isso. Tem alguns momentos que você senta para, né, vivenciar uma experiência. Sabe o que é interessante sobre isso? Eu vi outro dia o Ryan Holiday, que é um grande leitor, escritor americano,
E ele fala assim, não é sobre quantos livros você está lendo, é sobre quantos livros você está relendo. Isso. Quais são os clássicos que tiveram um grande impacto na sua vida que você vai reler em 2025? Às vezes Foi a provocação dele. Às vezes você pega uma coisa, eu estou falando que umas palavras lindas, bonitas, né? Achando que é meio que original, mas muita gente já falou. É mais ou menos essa pegada, né? Não tinha visto do Ryan Holiday, mas é isso. Então a forma como eu leio os livros, né? Então primeiro que eu não tenho uma sequência assim que eu tenho que ler um livro por semana. Eu não faço isso. Eu tenho momentos do meu dia e de momentos de vida que eu leio. Né? Então, por exemplo, o avião. Como eu viajo bastante, eu sempre leio no avião. Sim. E esse é um momento que, antigamente, por hábito, você ia lá para um filme, você ia lá para dormir, alguma coisa desse tipo. Então, dificilmente você... A não ser à noite. À noite eu tenho dificuldade de leitura. A luz, cansaço... Dá para não atrapalhar a pessoa do seu lado, ligar a luzinha, o pessoal fica... Não, às vezes se eu tenho alguma coisa para fazer no dia seguinte, tenho que estudar, aí eu faço. Mas a leitura normalmente é durante o dia e nos voos. Sim. Eu gosto de ler antes do café da manhã e gosto de ler ao final do dia. Legal. Então, porque antes do café da manhã, tem muitas coisas quando a gente fala de organização, de produtividade e de hábito, né? Às vezes a gente põe um horário muito rígido para fazer as coisas e isso atrapalha, né? Sim. E aí você colocar alguns marcos, ele funciona. E outra coisa que eu faço assim, eu tenho uma leitura assim, às vezes eu leio rápido, às vezes mais lento, dependendo do livro, da complexidade, né? Então, no caso aqui, não é um livro complexo. Não. Então, você passa rápido. Eu gosto de anotar as coisas, principalmente grifar. Menos anotar na primeira leitura e mais... grifar. Sim. E quando eu retorno para a análise do livro, aí sim eu coloco algumas anotações. Legal. Então, mostrar aqui as anotações e as marcas, né? Então, por exemplo, esse aqui. Esse aqui tem mais anotações aqui no caso, né? Porque tem as anotações do estudo, tem as anotações da leitura e tem a marcação do que me chamou a atenção no livro. Sim. E quanto mais marcação, mais escrita eu tenho no livro, mais aquele livro... trouxe algum aprendizado prático que eu possa aplicar, né? Sim. Pelo menos essa é a minha visão. Sim. Você tem algum método? Em relação a isso, um método que eu venho aplicando é não só ler o livro, mas decidir o que você vai botar em prática. Porque, por exemplo, o cara que leu 52 livros no ano, quanto daquilo ele realmente botou em prática no dia a dia? Às vezes é melhor você ler 10 livros muito bons e você botar apenas 10 coisas, um ensinamento de cada livro em prática, e isso vai gerar um resultado maior na sua vida. Então, o que eu faço? Ao final de um capítulo muito importante, eu anoto uma frase que sintetiza o que eu vou botar em prática. Do capítulo? Do capítulo ou do livro. Porque às vezes, por exemplo, você pega um livro e o livro inteiro ele vai batendo na mesma tecla. Se você pegar aquele ensinamento e se aplicar na sua vida e for gerar um impacto grande, aquela frase já valeu a pena o livro. É como se fosse aquela sacada. Essa é uma questão do livro também, quando você pega um livro que ele tem um ponto central... ele fica aquela enrolação até o final, né? E tem alguns livros que surpreendem, né? Porque pelo tema, você imagina que ele vai ser algo muito específico e ele vai centralizar naquilo o tempo todo. E ele te surpreende e fala assim, cara, ele foi para um lado aqui que eu não estava nem pensando nisso, né? Exatamente. Isso é muito interessante. E o livro começa pelo mais difícil, que é o que a gente vai tratar hoje aqui. Mais de 2 milhões de livros vendidos. Isso aqui é da Sextante, né? Esse livro. Ele deve ter vendido já muito mais do que 2 milhões. Mas... o que eu achei desse livro? Ele trouxe uma praticidade incrível em relação aos temas, né? Os 21 temas. E ele consegue sintetizar de uma maneira bem objetiva quais são essas leis, quais são esses pontos aqui e como você pode aplicar. É mais ou menos assim, você... lê uma coisa que é óbvia, que é simples e que você já sabe, ele coloca numa visão e numa pegada que organiza a sua mente de uma forma bem estruturada e a partir daí você coloca essa estruturação na direção do seu objetivo. Sim. Então, em vários momentos aqui, a gente vai falar de vários capítulos, não vamos tratar do livro inteiro aqui, né, que nem é o nosso objetivo, mas falar daqueles pontos que talvez chamaram mais atenção e depois você que está assistindo... ou escutando o nosso podcast, você pode ler o livro e deixar nos comentários aqui abaixo o que você achou. Né? Se fez sentido, se não fez, se o que a gente tratou aqui dos capítulos foi um momento que impactou também você na sua leitura, ou se, cara, o que eu peguei do livro não foi nada disso, foi uma coisa completamente diferente, que está tudo bem também, né? Sim. A minha leitura do livro é parecida com a sua, ele é um livro muito simples por conta dos ensinamentos que ele traz. Ele traz coisas das vivências dele e também histórias de outras pessoas. Ele menciona frases de outros pensadores, por exemplo, Napoleon Hill. E é um tipo de livro que você lê e você fala,
pô, mas isso aqui é relativamente óbvio. Mas às vezes é óbvio que você não está fazendo. Ou alguma coisa que já escutou em outro lugar, mas você não está botando em prática. Então esse livro aqui, uma coisa que eu gosto bastante dele é que ele pode virar um livro de cabeceira, por exemplo, de escritório, para todo momento que você estiver tendo alguma dificuldade com foco ou produtividade, você pegar e folhear as páginas, alguma coisa vai ter lá que você vai conseguir botar em prática naquele momento. Né? Então, eu vejo que o objetivo desse podcast aqui hoje, a gente não vai falar sobre o livro inteiro, mas a gente vai pegar as coisas que mais fizeram sentido para a gente e compartilhar com você que está assistindo, e você vai conseguir pegar pelo menos uma dessas coisas e botar em prática hoje ou amanhã para você ter mais produtividade, com certeza. Sem dúvida. Começando aqui num ponto principal, né, nesse sentido, uma coisa que é muito repetitiva, que a gente vê em vários livros, né? Simon Sinek fala muito disso. Se você entrar em alinhamento estratégico de empresa, qualquer desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento vai falar desse tema, é o capítulo 1, que é defina seu propósito. Sim. E que muitas vezes a gente subestima isso, né? Que pode ser, cara, de novo falando de propósito. Mas aqui ele traz algumas coisas práticas, né, em relação a como utilizar isso. E ele traz o propósito, nesse capítulo 1, como você identificar o seu sucesso em algo que seja tangível, que esteja no papel. Então ele conecta propósito, que é desejo, vontade, onde você quer chegar, com ações práticas do seu dia a dia. Sim. Inclusive, logo no começo aqui, ele traz... na página 22, mas é logo no começo do livro, né, que esse é o primeiro capítulo. Sim. Ele traz aqui um passo a passo, né? Então ele fala aqui, ó, existe uma forma valiosa para estabelecer e alcançar objetivos. Então ele traz o propósito para o objetivo, para as ações, para aquilo que você precisa fazer, para atingir o que você quer. Exatamente. E ele traz 6 passos aqui, né? A gente podia falar 7 deles. passos. São 7? São 7 passos, isso. Uma coisa que eu gostei aqui é que, para quem já leu, eu já li muito Napoleon Hill. Então eu vejo muitas similaridades aqui entre o que ele escreve aqui e o que Napoleon Hill fala. E eu vejo que só um prefácio antes de falar sobre isso aqui, que as pessoas criticam esse tipo de pensamento porque falam, caramba, eu vou botar uma coisa no papel, eu vou pensar sobre ela e por causa disso eu vou ter sucesso, eu vou conseguir aquilo. E na verdade não é exatamente assim. Porque o que as pessoas perdem de visão é que só de você escrever no papel e decidir o que você quer como objetivo, você já está botando um norte na sua vida, para onde você quer ir. E quando você pensa sobre aquilo todo dia, o que na verdade está acontecendo não é uma coisa energia mágica, não é magia. É que você está altamente focado em um objetivo e tudo que vai aparecer que não tem nada a ver com isso não vai te desfocar, porque você tem um objetivo. E ele vai um passo além aqui, que é um dos passos aqui que a gente vai falar, que é sobre você refletir sobre o que você precisa fazer para alcançar isso e você criar um plano para isso, que são duas partes aqui, que, por exemplo, a leitura do Napoleon Hill não fala tanto sobre isso. Aqui ele é um pouco mais... tem prático, mais prático, tem mais sistema. O que você precisa fazer? Qual que vai ser seu plano para botar em ação? São coisas que você fala bastante. Quando você traz aqui o passar para o papel, né, escrever, ele traz aqui, ó, cerca de... Pensa, olha isso. Escuta isso. Apenas cerca de 3% dos adultos, segundo o autor aqui, passam seus objetivos para o papel. Esses costumam realizar de 5 a 10 vezes mais tarefas que pessoas de um grau de instrução e capacidades iguais, mas que não escrevem o que exatamente desejam alcançar. Se você pensa que escrever o seu objetivo, entender visualmente, né, não, você entende, compreende mentalmente, mas você escreve e você identifica aquilo como objetivos, a sua capacidade de realização é muito maior. Pensa isso no esporte. 2 atletas profissionais aqui, buscando objetivo. Eu não conheço nenhum atleta de natação de sucesso. Talvez você vai ter nas categorias de base alguém que não está nem aí ou não entende, né? Mas todos os treinadores têm essa pegada. Você escreve o seu objetivo. O seu objetivo em termos de tempo, o seu objetivo em termos de metragem, o seu objetivo em termos de quando vão ser as coisas, quando vão ser as competições, os objetivos nas competições que você pratica. Então isso é muito comum dentro do esporte de alto rendimento, e a hora que você traz isso para a pessoa que quer ser produtiva, essa aplicação ela é fenomenal. E parece uma coisa absurda você fazer isso. E as pessoas não acreditam, não têm a crença de que isso vai trazer. Ou não sabem como. E aí ele traz uns 7 passos aqui. Exatamente. Ou não sabe como, ou não sabe o que quer. Que é o primeiro passo, determine exatamente o que você quer. Eu acho que... Qual que é a frase do Alice no País das Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar, qualquer direção serve, né? Exatamente. E acho que um dos grandes problemas que eu vejo das pessoas,
principalmente em mentorias, em treinamentos, palestras, né? Você percebe muito que a turma não sabe qual é o objetivo, onde quer chegar. Sim. E às vezes até tem um direcionamento da empresa. Então, isso é muito comum. Você tem um direcionamento da empresa, você sabe onde você vai chegar na sua empresa. Porque foi desenhado, você construiu, é para lá que eu vou. Mas, ao mesmo tempo, para chegar lá individualmente, a pessoa não faz a reflexão do que ela precisa para chegar naquele objetivo da empresa através ou fazendo um trabalho adequado para os seus objetivos individuais. Porque para a empresa bater a meta, a pessoa ela vai precisar de desenvolvimento. Então, talvez a sua habilidade técnica ela precisa ser desenvolvida, às vezes o seu modelo mental ele precisa ser desenvolvido, de repente alguma coisa de trabalho em equipe, de time, algo que está relacionado à organização, tudo isso impacta no resultado final. Sim. Então, não se iluda, não é só a empresa dar um objetivo e falar assim, não, eu já sei para onde eu tenho que ir, beleza. Agora, você sabe o que você precisa fazer internamente com a sua habilidade para você chegar até lá? Exatamente. E uma coisa que entra nessa equação é você estabelecer um prazo, porque quando você estabelece um prazo, isso vai alterar o que você precisa fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero ganhar 5 quilos de massa muscular. Se eu boto meu prazo para daqui 10 anos, o que eu vou fazer diariamente vai ser completamente diferente do que se eu falar que eu quero fazer isso daqui a 1 ano. Eu tenho 9 anos de diferença. Então, eu tenho 9 anos para expandir as coisas que eu vou fazer. Então, quando você estabelece um prazo, você traz um pouco mais de urgência para aquilo e você tem um tempo até quando você vai saber que você atingiu ou não. Isso aí. E aí o passo seguinte disso é você refletir sobre as coisas que você precisa fazer para atingir aquilo. Que nada mais é do que o comportamento diário que você vai fazer. São os seus sistemas. São o que você faz diariamente. Isso é extremamente importante porque muitas pessoas que leem essa literatura de autoajuda, Napoleon Hill, acham que é só falar assim, eu quero ser milionário. Escrever um pedaço de papel e todo dia antes de dormir eu vou imaginar eu sendo milionário. Só que se você não está fazendo nada sobre isso, se você não está todo dia estudando, trabalhando, você não vai atingir aquilo. É quase impossível. Você precisa fazer o trabalho no dia a dia, que é o que ele fala aqui também. O objetivo é a direção, né? O processo é o progresso. Então, se você não tem coisas para fazer e você não tem ali, você fica meio perdido. Mas trazendo aqui, falando sobre os 7 passos, né? Então, se você que está aí com a gente, pega um papel e caneta aí, porque acho que os insights... E leia o livro, claro, né? Porque os insights eles são grandes aqui. Então, rapidamente os passos, tá? Determine exatamente o que você quer. Aí tem a ver com o objetivo. Segundo, escreva o que você deseja alcançar. São coisas distintas, né? Passar os objetivos por papel, você cristaliza e torna tangíveis, né? Os objetivos escritos os objetivos não escritos causam confusão, né? Então a gente tem que fugir disso. Terceiro passo, estabeleça um prazo para o seu objetivo, se necessário divida-o em etapas menores. Quarto passo, prepare uma lista de tudo que você acha que precisará fazer para alcançar esses objetivos. É sempre assim, debulhando, né? Descascando as coisas que precisam ser feitas ali. Quinto passo, transforme a lista num plano organizado, lista de atividade por ordens de prioridade. Aqui só uma dica específica, né? Você pode usar a matriz de Eisenhower para isso. Você pode usar a Kanban do Trello para isso, organizando prioridades. Tem várias ferramentas, a gente precisa usar a tecnologia, né? E ferramentas de trabalho para que a gente possa organizar. Sexto passo, coloque seu plano em ação imediatamente, né? Mão na massa. E sétimo passo, todos os dias faça algo que o aproxime de seu objetivo principal. São coisas assim, você fala assim, putz, está inventando a roda aqui. Não, ele está reinventando a roda. Isso aqui já existe. É muito uma questão de direcionamento e levando você para frente no seu objetivo. Muito bom. Esse capítulo aqui eu gostei bastante. Sim. Quer tratar de qual agora? Vamos ver, eu vou ver aqui que eu tenho minhas anotações. O próximo que eu anotei aqui, eu acho que você queria... O 4, né? O 4 está na sequência aqui. Pulamos o 2 e o 3, se você quiser tratar, a gente fala. Mas o 4, ele traz aqui, ó, reflita sobre as consequências. Eu achei interessante esse elemento, e esse capítulo, né? E em todo capítulo ele traz uma frase, né? O Napoleon Hill era a frase do capítulo 1, né? Sim. Esse aqui é uma frase assim: todo grande homem se tornou notável e todo homem de sucesso triunfou por concentrar seus pontos fortes em um canal específico. Até que é legal, né? Que você fala de pontos fortes, ele fala de a lei da eficiência forçada e tal. Mas o que eu gostei aqui, logo na abertura, ele traz uma frase
que eu queria contextualizar aqui. Ele fala assim: a marca de um grande pensador é sua capacidade de prever com exatidão as consequências de uma ação, pois as consequências potenciais de qualquer atividade determinam a verdadeira importância dela para você e para sua empresa. Sim. Ele me perdeu um pouquinho aqui, e aí eu pus um será, né? Que na capacidade de prever com exatidão. Porque qual que é a leitura que eu faço desse capítulo, desse início do capítulo, né? Ele traz 3 elementos aqui, logo nessa primeira página, que tem a ver com as consequências e com aquilo que a gente pode prever ou não prever e antecipar. Sim. E o nome disso é visão sistêmica. Quando você antecipa a jogada, quando você pensa nos detalhes, quando você pensa nas partes juntas e a hora que você as partes separadas e quando você junta pensa no todo, seja com visão compartilhada, seja com visão individual das pessoas e numa discussão, você está falando de visão sistêmica. Inclusive essa terminologia visão sistêmica veio de um autor chamado Peter Senge, fica a dica de livro para você, a gente pode até fazer um podcast sobre esse livro, um livro fantástico que chama A Quinta Disciplina. Visão sistema, inclusive, é a quinta disciplina, um termo cunhado pelo Peter Senge. Então, quando você fala assim, prever com exatidão, acho que está colocando um esforço alto demais para que você possa sempre acertar. É difícil ser exato. Com certeza. A vida não é exata. Mas vou fazer um contra-argumento aqui, uma reflexão. Se a gente parar para pensar sobre as coisas que a gente faz e o provável resultado daquilo, na grande maioria das vezes a gente consegue ter uma ideia boa. Você concorda? Sim. Então, por exemplo, eu comer batata frita McDonald's hoje versus eu comer uma salada e um bife, por exemplo. Tá. Qual que é a reflexão aqui? Na maioria das vezes, a gente sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. E trazendo aqui uma ideia do Tony Robbins, o que ele fala? Toda hora a gente está procurando ou dor ou prazer. Só que, geralmente, o que nos traz prazer imediato vai gerar dor futura. Porque é uma coisa que é fácil hoje, que libera dopamina, por exemplo, Netflix ou comer batata frita, vai ser uma coisa que vai gerar um detrimento para a gente no futuro. Só que as coisas que geram dor no presente, por exemplo, o gosto de salada não é bom, eu fico dolorido de fazer exercício, por exemplo. São coisas relativamente bobas, né? Mas para o ser humano é mais difícil fazer isso porque a gente sente dor ao fazer exercício. Não é uma boa recompensa, né? Não é uma boa recompensa, porque a recompensa acontece meses ou anos após. Só que uma hora a conta vai chegar. Então, acho que uma coisa que a gente pode fazer em relação a isso é refletir. O que eu estou fazendo agora? Qual que vai ser o resultado em mim, para minha carreira, no meu corpo, daqui 3, 5, 10 anos? Se você consegue, você provavelmente vai ter uma ideia boa e isso vai servir como um incentivo para você tomar uma decisão melhor agora. Perfeito. E esse capítulo, eu só não gostei da palavra exatidão. Eu fui muito no detalhe, né? Da primeira vez não tinha me chamado a atenção, mas a hora que você vai assim, eu sei o que é bom e o que é ruim para minha empresa. Então você sabe, né? Você sabe que mais dedicação vai ser melhor, mas às vezes o custo é muito alto, o investimento de tempo e recurso é muito alto para você fazer isso. Mas o que ele traz aqui são 3 pontos, né? Eu fiz uma separação só da primeira página desse Reflita sobre suas consequências. O Reflita sobre as consequências é o seguinte, cara, para pensar sobre as coisas. Aí tem 3 elementos que estão na primeira página. A primeira é a visão sistêmica, que eu já contextualizei aqui. Eu só não gostei da palavra exatidão. Né? Mas a gente perdoa ele. Tá perdoado. Segundo, é a perspectiva de longo prazo, que está no segundo parágrafo, ele contextualiza isso. E o terceiro é o que você faz com o seu tempo, que tem a ver com gestão de tempo. Então, assim, visão ampla e compartilhada daquilo que você precisa fazer, com análises. Né? E aí entra no que você disse aqui. Segundo, cara, pensa lá na frente. Né? Inclusive, nas minhas palestras, nos meus eventos, um dos grandes pilares, o primeiro grande pilar de performance é o pensamento de longo prazo. E ele traz aqui. Né? Porque, cara, é a Olimpíada, onde você quer chegar, é o objetivo da sua empresa, é o ciclo daqui 4 anos, é a missão que você quer atingir. E o terceiro, que é a gestão de tempo, ele fala de você, né? De você que está assistindo, você que está escutando, porque é o seu tempo, algo muito valioso. Para que você possa fazer o que você deseja, sabe? Fazer parêntese aqui. Trazer a sua empresa para a prosperidade ou sua vida profissional. Um parêntese aqui sobre isso é que quanto mais você praticar essas coisas que ele fala aqui, mais fácil vai se tornar. Então, quando você começa a pensar mais em longo prazo e, por exemplo, abrir mão de coisas, sacrificar coisas hoje
que são prazerosas e fazer coisas mais difíceis pelo futuro, você vai começar a se acostumar com isso e vai começar a virar o tipo de pessoa que você é. Que é até uma coisa em outros livros que a gente vai falar aqui nesse podcast também. Então, se você tem dificuldade de fazer as coisas que estão nesse livro, outras coisas legais que você quer mudar na sua vida, começa com um pequeno passo, faça aquilo com constância e depois vá evoluindo para coisas maiores. Boa. Frase de palestra aqui. Manda. Essa aqui eu uso... Peraí, só para eu saber, quanto que vale essa frase aqui? Essa frase aqui, ela vai uns $500 mil. $500 mil? 500 mil. Pô, em real, frase milionária em real. Aí tem as frases que valem $1 milhão e as que valem $5 milhões. Essa aqui vale $1 milhão. Né? $1 milhão? Alguma coisa nesse sentido. Ele traz aqui a lei, obedeça a lei da eficiência forçada. Né? Isso aqui está na página 36. E aí ele fala sobre produtividade e tal. Aí a lei da eficiência forçada, ele fala o seguinte: nunca há tempo para fazer tudo. Mas sempre há tempo para fazer o mais importante. Então é uma provocação, né? Então a tradução, é assim: relaxa em relação a você aumentar o seu nível de ansiedade, seu nível de pressão para fazer as coisas, no trabalho, na sua empresa, como empreendedor, como pessoa que está buscando sucesso. Dá uma relaxada, uma respirada, respira, solta o ar, porque você não vai ter tempo de fazer tudo aquilo que precisa ser feito. É muita coisa que precisa fazer. Sim. E às vezes, quando você olha tudo, você fala assim, nossa, é muita coisa. Pô, beleza, é muita coisa, mas o que é mais importante você fazer agora? Então, quando você está fazendo uma lista de tudo que você gostaria de... Porque desenhar objetivo é bom. Sim. A gente está num momento aqui da nossa empresa, né, na área de treinamentos, de mentorias, que a gente fala assim, bom, beleza, nosso objetivo, eu vou chutar aqui, são 50 vendas desse produto aqui. Uhul, legal. Está definida a meta, 50 vezes o valor que a gente quer, joga na planilha de Excel. Está feito o orçamento em termos financeiros. Beleza? E agora? E o resto? O resto é quem são o tipo de cliente, qual que é a prospecção, ferramenta de trabalho que a gente vai ter, onde vai ser o evento, como é que a gente vai fazer essa venda, quantas reuniões você precisa, qual o índice de conversão que a gente vai ter. Você começa a entrar em vários outros elementos, a hora que você olha e fala assim, cara, é mais fácil você definir a meta e o objetivo do que você fazer todo o processo que precisa para atingir ele. Então, no momento que você tem uma série de coisas para fazer e todos aqueles objetivos que você traçou e as ações que precisam para atingir esse objetivo, você precisa parar, refletir e falar o seguinte, onde eu vou colocar meu esforço que vai trazer mais resultado nessa direção? Sim. Porque senão você começa a gastar tempo, algo que você tem mais habilidade e é mais fácil para você, e aí, no final das contas, você não fez o que é mais importante. Então, para com isso. Você não vai ter tempo de fazer tudo aquilo que você precisa fazer. E relaxa, fica tranquilo. Agora, não deixe de fazer o que é mais importante, porque aí sim que está o resultado. Isso tem a ver com o capítulo 7, o título do capítulo é Concentre-se nas áreas que geram resultados fundamentais. Então isso tem tudo a ver com a segunda parte da sua frase, que é você sentar e refletir e pensar o que vai gerar o maior resultado naquilo que a gente conversou no capítulo 1, que é o objetivo final que você quer. Uma coisa que eu gosto de fazer, uma reflexão que eu faço todo dia com o nosso time comercial aqui em BH é o seguinte. Eu falo assim, pessoal, a gente tem esse objetivo aqui, diário, semanal, mensal, anual. Vamos montar uma lista mental e anotar tudo que a gente precisa fazer ou que a gente pode fazer para atingir essa meta. E aí eu falo o seguinte, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente bota isso dentro do Excel e a gente consegue mexer lá na lista e botar em ordem de impacto. Ordem de importância. Aí eu sempre faço a colocação em palestras que eu faço ou conversas que eu tenho e a pessoa sempre fica pensativa. Por quê? Porque você consegue visualizar isso, uma lista de 100 coisas que eu posso fazer hoje, ou mil coisas, vamos dizer. Eu posso fazer 1000 coisas essa semana. Só que quando você bota no Excel tudo, imagina que você bota tudo no Excel e você bota, eu vou botar em ordem de importância, aquele clique que ele bota em ordem e uma inteligência artificial fala, essa é a coisa número 1. O que é a coisa número 1? E geralmente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa consegue me responder o que é. Então, por exemplo, outro dia eu fiz aqui para o meu BDR, o Lucas, que trabalha com a gente, e ele falou prospecção fria pelo telefone. Essa é a coisa número 1. Ele já sabia. Eu falei, cara, então vai. Ele, beleza. O cara é ex-militar e foi lá e está executando. E isso é legal porque quando você bota dessa forma, a pessoa consegue refletir. Então, faça a reflexão agora, você que está escutando, qual é o seu objetivo, o que você pode fazer, bota numa lista de Excel mental, qual que é a coisa número 1.
essa é a coisa que você tem que dedicar, especialmente aquela parte de deep work de manhã, que você gosta muito de fazer também. O único cuidado que eu tomaria com isso, né? É lógico que quando você faz uma lista de prioridades, a procrastinação tem muito a ver com isso, tá? Você entender o que você precisa fazer. Quando você tem uma lista de importância, se for uma tarefa muito difícil, você baixa um pouco a guarda, porque é difícil, é duro, você não consegue, tem muito não, etc. Sim. E nesse momento você começa a ir para as tarefas mais simples. Sim, no caso de prospecção fria. No caso de prospecção fria é fundamental. O cara bate o telefone, dá uma ligada lá, recebe não. Aí chega uma hora e fala assim, cara, quer saber? Eu tenho aqui na minha tarefa o segundo e o terceiro, que também são importantes. Vou gastar mais tempo fazendo isso. É mais gostoso, é mais prazeroso. Sim, mais fácil. Mais fácil. Né? Aí volta a sua colocação em relação à atividade física. Né? Quando você fala de produtividade, você está falando da dificuldade de algumas coisas, né? De fazer ali algumas coisas, e você abandonar porque, cara, dói. Legal. Bom, nesse caso isso é interessante. Então tá falando aqui, concentre-se nas áreas que geram resultados fundamentais. Vamos dizer que você descobre aquela uma área que é a mais importante para você se dedicar, por exemplo, agora, hoje de manhã. E aquela coisa é uma coisa chata, talvez você não é tão bom naquilo. Você está com vontade de procrastinar, não está andando tanto. Qual que é a sua solução para esse momento? Cara, você pensar muito firmemente em relação aos objetivos que você está querendo alcançar. Ninguém falou que ia ser fácil. Então, se eu tenho uma tarefa que ela é difícil, eu preciso fazer com que essa tarefa fique menos complicada, menos complexa e que me cause menos ansiedade. Uma das formas de fazer isso é a repetição. Você fica bom naquilo. Então, por exemplo, às vezes a ligação fria, vamos pegar o exemplo da ligação fria para um pré-vendedor, né, que é um trabalho super importante para as empresas que fazem outbound e que traz resultados. Né? Com certeza. Se o pré-vendedor ele ficar bom nessa ligação, ele vai ter melhores resultados. Vai melhorar a conversão, ele vai ver progresso. Ele vai gostar daquilo. Vai gostar daquilo. Porque é difícil, tem muita coisa dentro do esporte, da natação, que eu não gostava de fazer. Bater perna, por exemplo. Putz, nossa, eu cansava, morria. Sim. Ou fazer um treinamento específico de algum tipo de coisa. Tinha muitas coisas que eu não gostava. E a hora que você coloca isso na tua agenda e você vai fazendo, você fala, cara, não é tão ruim assim. Você começa a trazer... Você pode até não gostar, mas você diminui aquela pressão em relação ao desânimo de fazer. Sim. E você vai para cima. Foi o que aconteceu comigo. Com a perna na natação, que quando eu treinava no Pinheiros com o Bertinho, eu era conhecido como o pior da perna. Aí você falou, vou mudar isso aí. Aí eu cheguei na faculdade americana e lá todo mundo bate perna pra caramba. E eu falei, beleza, agora eu vou começar a gostar de perna, porque bater perna vai me fazer nadar mais rápido. Olha aí. E aí foi exatamente isso que eu pensei. A perna vai me fazer nadar mais rápido, então eu vou começar a gostar de perna. Eu fiz algum truque na minha mente, deu certo. A gente está falando de livro aqui, eu vou usar um exemplo de leitura. Né? Durante uma boa parte da minha vida eu li bastante. Eu nunca fui um leitor tão ávido quanto eu estou sendo desde 2018, 19, vai. Mas até o 2010, assim, eu lia com bastante intensidade, livros de negócio e tal, 2011, assim, 12. Mas eu fiquei ali uns 6 anos que eu tirei o pé. E eu lembro, né? E tirei o pé por várias razões. Preguiça, estava muito ocupado, todas as desculpas convenientes para eu não fazer uso da leitura como algo recorrente na minha vida. E aí começou em casa, não sei se você lembra disso. Aí em casa, vocês liam um monte de Harry Potter, vocês estavam numa fase infantil ali. Sim. E ficava uma brincadeira em casa que eu não lia. Você lembra disso? Lembro. Pô, todo mundo lê, a sua mãe lê bastante, a Gabi lê, você, e eu não lia. É que assim, começou que a minha mãe, a Bárbara, lia muito, ela sempre leu muito. Aí depois quando eu comecei... de ficção e tal. Aí eu com uns 11, 12 anos, eu comecei a ler muito e a Gabi ainda tava com uns 8, 9, ela não começou ainda. Aí depois a gente zoava você e a Gabi. Aí a Gabi começou a ler pra caramba, até mais que a gente. Aí depois você veio no último no bonde aí. E é interessante isso, né? Porque você fala assim, putz, será, né? Mas sabe o que é interessante? O que eu lembro nessa época é que você viajava muito e que você chegava em casa todo dia umas 19h30, 19 horas. Então você ficava muito tempo no escritório também. Tava a época de expansão na meteorologia. Então, mas hoje eu também viajo muito. Talvez eu viajo mais do que eu viajava naquela época. Sim. Só que o hábito eu mudei. Sim. Então, quando eu voltei ao hábito de leitura, não é que eu não lia, né? Eu lia no escritório, eu lia menos. E hoje, assim,
Eu tive... Aí com pandemia foi mais... um pouco mais particular ali, mas para eu ler 30 livros no ano, 35, não é um absurdo. É normal, assim. Acho que uns 30, 35 livros é mais ou menos o que eu leio. Só que hoje eu estou no avião, estou lendo. E como eu não tenho esse negócio de contar, li 35 novos livros, né? Só esse ano eu já reli 3 livros. Né? E assim, a releitura ela é tão difícil quanto. Porque você tem que analisar, você tem que ir. E acho que uma conexão, aí avançando em relação ao que a gente está discutindo aqui, além desse ponto que você trouxe desse capítulo, né? A lei das 3 tarefas, que é o capítulo 8, ele funciona muito bem para você destrinchar as coisas que você precisa fazer, né? Então, numa das páginas aqui, ele faz assim, o método da lista rápida, né? Então você tem 30 segundos para escrever os seus 3 objetivos de vida mais importantes atualmente. E o que ele fala nesse sentido é quando você pega de forma rápida, né? Igual você fez com o Lucas. Quando você pega 3 objetivos, me dá as principais e você dá pouco tempo para as pessoas, o que acontece? Você entra num nível de subconsciência e de estresse, não de estresse emocional, mas de estresse para que a sua mente saia com esse resultado, né? E a hora que você coloca esse resultado, esses objetivos, de forma rápida, né? É como se fosse uma ampulheta aqui de 30 segundos. Você escreve ele, é muito parecido ou até mais eficaz do que você ficar 2 horas pensando sobre esses mesmos objetivos. Olha que louco. Aí você listou os 3, né? Você pode até errar um, talvez, ali, mas ele fica muito próximo, né? Aí ele fala aqui, em pelo menos 80% dos casos, as pessoas têm 3 objetivos em comum, né? O primeiro ligado ao lado financeiro, carreira, e o segundo a relacionamentos familiares e pessoais. Desculpa, falei errado. Primeiro financeiro. Ligado ao financeiro e à carreira, o segundo aos relacionamentos familiares e pessoais, e o terceiro à saúde e a forma física. É incrível quando a gente fala de objetivos de performance no trabalho, as pessoas trazem assim, preciso fazer mais exercício. Sim. Preciso comer melhor, preciso dormir mais, preciso... Alguma coisa relacionada à fisiologia, né? E faz a diferença. Quando você foca no seu nível de energia, no seu nível na sua fisiologia, isso tem um impacto gigantesco no seu resultado. Muito. Não é habilidade técnica, não é mais horas de trabalho, é aquilo que você faz para você, cara, no seu corpo, na sua força física, para que você possa ter o resultado. Sim. Tem aquele carinha lá do Instagram, o Andy Elliott, que a frase dele é o seguinte: se você não consegue nem cuidar de si mesmo, como é que você vai cuidar de mim? Como é que você vai cuidar de outra pessoa? Que é a chamada que ele faz... Cuida de si, cuida das outras. Porque ele é coach de vendas, né? E ele chega para os vendedores e fala, cara, você nem consegue cuidar de si mesmo, como é que você vai cuidar? Tira a camisa aí, né? Mostra o tanquinho aí. Ele tem isso aí. Ó, eu vou pular aqui pro próximo capítulo, que eu achei uma coisa bem legal, que ele fala assim, no capítulo 9, o título é Prepare-se... Posso voltar só um pouquinho? Pode, claro. Que eu coloquei aqui, ó... Eu já sei o que você vai falar. Então fala. Que é do trabalho durante o tempo que você está trabalhando? Eu grifei também. É que eu falei isso... Não, eu nem sabia que você grifou. Não? Aqui, ó. Nossa, aqui, esse aqui vale $1 milhão. Anota aí, $1 milhão, você que está escutando, assistindo aqui. Olha a regra, né? Que ele primeiro vou dar o contexto. Em geral, 85% de sua felicidade provém de relacionamentos felizes, sobretudo com amigos próximos e familiares. O fator essencial de qualidade de nossos relacionamentos é o tempo que passamos com quem amamos. Né? Aí ele traz a regra. O que importa é a qualidade do tempo no trabalho e a quantidade de tempo em casa, ou seja, um grande equilíbrio. Sim. Você equilibrando, estou em casa, estou no trabalho, estou no trabalho. Ele começa a fazer essa divisão, que é uma coisa assim tão simples. Sabe o que é e ao mesmo tempo um absurdo de fazer. E até o palavreado aqui, olha que interessante, está em itálico aqui. O que importa é a qualidade do tempo no trabalho e a quantidade de tempo em casa. O que significa? É meritocracia no trabalho. Você precisa ter entrega, você precisa ter resultado, você precisa vender, bater meta. E em casa você tem que estar presente. Você tem que estar presente, você tem que passar tempo. Isso a aí. qualidade é importante também em casa, mas você estar presente é muito importante. Aí a frase matadora que vale $300 milhões. Peraí, o que vale $1 milhão? É isso ou é... Esse aqui vale $1 milhão. Vale $1 milhão? Vale. E podia ter a classificação, né? Frases de $1 milhão, frases de $5 milhões. E o real não entra nessa? O real... Não, o dólar está mais valorizado que o real. É assim, ó. Treine focado durante
Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Aqui, Treine focado durante todo o tempo que estiver treinando. Tá, essa frase que você escreveu. Eu acabei de escrever em cima da frase dele aqui, né? E que a frase dele é: trabalhe durante todo o tempo em que estiver trabalhando. É uma coisa tão simples, né? Parece tão simples. Dá pra pegar o som aqui? Cara, pega essa aí, leva pra casa e acabou. Para o podcast agora, escuta. Não para não, tô brincando. Para o podcast. Pega essa frase e usa no dia a dia. Que é assim: natação, esporte. Você fala assim: cara, eu só tenho um pedido pra você, eu sou treinador. Quando você estiver treinando, treine. Beleza? Agora no trabalho, eu vou te contratar. Você só tem uma regra aqui. Enquanto você estiver trabalhando, trabalhe. O que significa isso? Pare de enrolação. As pessoas que entram no trabalho e ficam fingindo que estão trabalhando, ou que acham que estão fazendo a coisa certa ou o suficiente e não estão, isso tem um nome, que é mediocridade ambiciosa, que a gente tem falado muito disso. O medíocre ambicioso, ele acha que ele já chegou lá. Ele acha que ele já fez o suficiente. Ele não trabalha enquanto ele está trabalhando, mas ele acredita que está. E a hora que você separa essas duas coisas, você fala assim: cara, aqui eu estou enrolando, eu preciso melhorar. Aí o que acontece? Você trabalha quando você está trabalhando. Você foca no que precisa ser feito. E aí, prospera. Legal, essa frase é muito boa. Cara, eu me emocionei aqui. O que mais a gente tem? A gente tem mais dois aqui, né? Você gostou do 14 e do 15, né? Aqui do 14 eu vou até te falar o que me fez gostar desse capítulo, que ele tá falando sobre motivar-se a agir. E aí um pouco mais para dentro do capítulo, ele tá falando: desenvolva uma postura mental positiva. Então ele explica um estudo que foi feito na Universidade de Pennsylvania, na UPenn, do Martin Seligman, que é um escritor também de psicologia positiva. E ele escreveu o seguinte: ele determinou, através dos estudos, que o otimismo é a qualidade mais importante para o sucesso e a felicidade pessoal e profissional. Então olha isso, olha a sacada. Determinou por estudos científicos feitos em grandes faculdades americanas, na UPenn. O otimismo é a qualidade mais importante para o seu sucesso e felicidade pessoal e profissional. Então, quando eu escuto isso, o que eu penso? O otimismo, o entusiasmo, o sorriso tem um impacto concreto no seu trabalho e na sua vida. E aí, quando eu escuto isso, eu lembro da frase que a gente tinha lá na faculdade que a gente estudou, que é Enthusiasm unknown to mankind, que é a frase do Harbaugh, que ele pegou do Joe... qual que é o nome dele? O técnico antigo lá. Esqueci agora o... Bo Schembechler. Bo Schembechler. Que é Universidade de Michigan que a gente está falando. Universidade de Michigan, exatamente. Que é a tradução literal seria ter entusiasmo que é desconhecido pela humanidade. E esse é o lema do time... Muito legal. É o lema do time de faculdade da equipe de futebol americano de Michigan. É só deles. E dos outros esportes a gente pega isso também. A gente falava muito sobre isso lá na natação. E é simplesmente assim. Você chegou no treino de manhã, 6 horas da manhã, e está menos 10 graus lá fora, chegue com um sorriso, chegue com entusiasmo, treine com entusiasmo, estude com entusiasmo. Isso parece uma coisa tão pequena, mas se você pega duas pessoas, uma que está assim, está para baixo, fala assim, e a outra que está de peito aberto, que está confiante, que está com energia, que está sorrindo... Pensa na trajetória dessas duas pessoas através de 20 anos. Você botaria suas fichas em quem? Não é que essa pessoa aqui não pode ter sucesso, mas essa pessoa aqui tem uma coisa que está indo em prol dela, que é a energia, que é a vitalidade, que é o entusiasmo, que é o otimismo, que a gente já viu antes, que tem um impacto concreto no seu resultado. Então, a gente tem que aproveitar isso. Sendo introvertido ou extrovertido. Isso é fantástico. E é diferente de você... ter aquela questão assim, tá tudo ruim, mas tá tudo bom, né? Não é você tá com pompom rindo e tá acontecendo uma catástrofe do seu lado. Sim, e também é diferente não é sorrir à toa. Olhar pro espelho e sorrir e falar, eu vou ser rico, eu vou ser feliz, não é isso também. É diferente, é você encarar o desafio com
a energia e o entusiasmo necessário para que você possa superar aquela montanha gigantesca em certos momentos. Exatamente. Isso, assim, manter a chama acesa, manter a ambição em relação aos seus objetivos, porque tem dia que, cara, tá duro. Você chega lá e você não consegue bater perna, você chega lá, você tá com dor de cabeça, você tá mal, né? Vai ter muitas coisas que vão influenciar o seu trabalho. E aqui ele traz... Aí ele já pega uma questão de coaching, assim, né? Que um pouco do que você trouxe. Alguns mantras, né? O Harv Eker fala muito isso no livro dele, né? Os Segredos da Mente Milionária. Você fica repetindo para si mesmo. Eu tenho uma mente milionária. Então você se convence que você, em termos de identidade, é a sua identidade que muda. Eu tenho uma mente milionária. Não é que eu sou pobre, sou rico. Não, a minha mente ela é milionária. E a partir daí eu posso dar o próximo passo. E aí você tem um mantra que você pode fazer aquilo. Sim. Então quando a gente repete frases, né, e você traz elementos, e você trouxe muito bem em questão a frase de uma equipe de futebol americano da nossa universidade lá dos Estados Unidos, é você se convencer que você é capaz. Eu li um livro A Bíblia de Vendas. A gente podia até falar da Bíblia de Vendas aqui no podcast em algum momento. É um livro super bacana, simples, cheio de figurinha, fácil de ler. Sabe aqueles livros que você vai lendo, não sei o que, você dá risada e tal. Cara, ele traz uma questão de humor, né? É o Jeffrey Gitomer. Acho que essa é a pronúncia. E ele fala que 50% do resultado de vendas vem da atitude do vendedor. Então você pega assim, olha o entendimento do cara. Para você ser um bom vendedor, você precisa chegar no trabalho com pelo menos 50% do seu tanque cheio, que depende de você, que é a sua atitude. Agora, é uma atitude negativa? Claro que não. É uma atitude positiva. Agora, a sua atitude também não vai te levar ao resultado. O que mais você precisa? Habilidade, conhecimento, dedicação, esforço. Você precisa de processo. Aí você precisa de vários outros elementos. Mas todos esses elementos, eles correspondem com 50% do seu resultado. A atitude é um esforço que você pode ter ao acordar. E está no seu controle. Totalmente no seu controle. Então, assim, pare de reclamar, pare de ficar enchendo o saco das pessoas, para de ficar fazendo mimimi, fazer fofoquinha dentro do trabalho, começar a reclamar de tudo que pode estar dando errado, né? As desculpas mais convenientes para você não conseguir aquilo que você deseja. E, nesse sentido, você trabalha as atividades, você coloca as horas, mas, acima de tudo, você já chega com o seu tanque meio cheio. Tem gente que chega para trabalhar com o tanque vazio e você tem e aquele cara que está do seu lado, ele está com 50% do tanque cheio. Quem vai ter mais resultado? Fala para mim. O cara com 50% do tanque cheio. Com certeza. Tudo bem que um dia você não vai chegar com 50, mas você está com 40, você está com 45. O cara não fica abaixo dos 40. Porque a gente precisa de 85% naquele dia para dar resultado, no dia que está ruim. E aí a gente começa a separar em termos de atitude, personalidade. Você olha, você entra em qualquer negócio, né? Se você tem uma empresa, se você tem um time, se você é um treinador de uma equipe de profissionais ali, você olha para aquela sala e você percebe, você vai no cafezinho e você percebe assim, no olhar das pessoas, quem são aqueles que estão destruindo a cultura da sua empresa. Porque quando a gente fala de você chega com atitude negativa, você está chegando assim para sugar energia, para dar um jeitinho, para fazer um negocinho aqui. E a hora que você percebe e isso tem muito a ver com cultura de empresa, que quando você traz os valores essenciais para a construção do seu negócio e as condutas, ações, comportamentos que fazem com que os valores sejam enraizados ali dentro, a atitude está presente. E quando você tem isso, a sua empresa cresce. Você cresce profissionalmente. E, consequentemente, o resultado ele vem. Sim, com certeza. Muito bom, gostei disso. Eu tenho mais um ponto aqui do capítulo 15. Não sei se tem outros pontos aqui. Vamos lá, para encerrar então. Para encerrar, capítulo 15. Eu achei isso aqui interessante porque é uma coisa que as pessoas não falam muito sobre, mas está crescendo no mundo. Que é essa ideia, ele bota aqui uma dica no final do capítulo 15, que é a tecnologia não comanda a sua vida. Né? Um ponto muito pertinente hoje em dia, porque tem gente que lida com vício de celular, fica muito tempo no celular, não consegue usar a tecnologia ou até a IA de uma forma que agregue na vida.
E aí, no final ele dá uma dica assim, sobre aumentar a produtividade. Ele dá 2 dicas. A primeira é incorporar momentos de silêncio dentro do trabalho ou dentro do seu dia, para você não ficar com atividade de muita informação ou muita coisa. Esforço cognitivo. Exatamente. E o outro é para desligar a tecnologia durante um dia inteiro na semana. Talvez não é possível para todo mundo, mas às vezes dá para desligar antes de dormir, ou no período de manhã, ou um período no sábado e no domingo, para você dar uma descansada. E o que eu vi com isso? Você para refletir nos momentos que você tem as melhores ideias. Para mim, é quando eu estou tomando banho, ou é quando eu estou caminhando na rua, ou é quando eu estou nadando. Por quê? Porque a minha mente está como se estivesse vazia. Quando eu estou nadando, eu estou falando assim, quando eu estou soltando, quando eu estou fazendo uma coisa mais leve, porque a minha mente ela consegue quase como se fosse digerir aquilo que aconteceu no meu dia, o que está acontecendo. Legal. E aí vem ideias... É o ócio criativo, né? Exatamente. Inclusive tem Nas férias acontece muito isso para as pessoas. Exatamente. Eu até esqueci o nome do país que tem isso, mas tem um país na Escandinávia que tem uma palavra que significa sentar e olhar para fora da janela e viajar, ficar tranquila. É interessante que tem algumas palavras, por exemplo, em português... Viajar na maionese. Em português, no Brasil é viajar na maionese. Mas nesse país escandinavo tem literalmente uma palavra que você fala essa palavra e significa estou sentado olhando para fora da janela, olhando para o céu. E aí é como no Brasil, a gente tem saudade, eu acho que tem outra palavra que é brasileira, saudade e... Jabuticaba. Cafuné, jabuticaba. Cafuné. Exatamente. Mas isso é interessante porque se a gente consegue digerir, ter ideias e ter um dia mais produtivo, ficando um pouquinho fora do celular, da tecnologia, a gente tem que incorporar isso. É simples. Quando você fala desse olhar, tem muitos estudos de neurociência que comprovam, né, a questão do foco. Quando você está, você trouxe aqui o esforço cognitivo, né, que é a palavra, quando você está intensamente focado no seu trabalho, nas coisas que você precisa fazer ali naquele momento. Então, quando você vai ler um livro, através assim de uma brincadeira não, mas lazer, né? Então eu tô lendo aqui, eu tô lendo. Às vezes você tá lendo, você não tá nem tá indo, tá um fluxo, você passa umas páginas, você não lê e tal. Agora, quando você estuda o livro, você tem um esforço cognitivo maior. Nesse momento que você tá 1 hora, 1h30, 2 horas de trabalho duro ali olhando, né? Seja para uma tela, seja para o livro. Tela tem o cansaço da tela que traz muito, né? Que aí, a hora que você traz a tecnologia, tem um pouco desse... A gente não precisa ser refém da tecnologia, a gente precisa que a tecnologia nos ajude a fazer aquilo que a gente tem como objetivo. Quando você fala de entrar na rede social ou ficar gastando muito tempo em leitura de coisas, né? E eu me pego muitas vezes nisso, eu falo, cara, tá demais. Eu preciso me organizar aqui. Então, quando você acorda, a primeira coisa, a gente tá brincando ontem, né? Você acorda, que o Joel falou, né? 1-0 para mim, quando você não desliga o celular, o negócio você já levanta. Um negócio simples. Não aperta o soneca, levanta e vai. Você acorda, pega o celular, perdeu. Quando você fala de hábitos, né? Inclusive a gente podia falar de um livro sobre hábitos que aí você tem alguns elementos que você dá nota para o hábito que você tem. É um maisinho, um menusinho ou um igual. Aí você começa a levar ali, né? E a tecnologia ela tem um pouco disso. Mas no que você trouxe da Escandinávia, que eu ia trazer aqui, devaguei um pouquinho no sentido. Quando você está muito concentrado, o seu foco ele direciona para um local. Então, assim, eu estou lendo um livro aqui, eu estou todo focado aqui. Aí eu vou descansar. Se eu for descansar desse foco, desse trabalho, de esforço que eu tive, aí eu pego o meu celular e aí eu vou para uma tela ainda menor do que eu estava. E eu ainda estou canalizando ainda mais o meu foco. Então, no meu intervalo, no meu descanso, eu estou muito focado aqui, é uma convergência ainda maior de foco, né? De atenção. Aí, terminou o meu intervalo, o que eu faço? Eu volto para a minha outra tela. Então, isso aqui não foi um descanso. Não foi um intervalo. A íris do olho, tem alguma coisa... Eu preciso desenvolver ainda, aprofundar agora que você trouxe, mas tem a ver com a íris do olho e com o seu foco. Quando você olha para o espaço, você amplia o seu olhar, isso descansa. Então, assim, eu estou muito focado nesse microfone aqui. No momento que eu olho para a sala... Nossa, né, sala. Você fala assim, cara, minha linha de visão ele está muito mais amplo. Então, tem exercícios de foco que fazem isso. Eu posso estar aqui olhando para você especificamente e só olhar para você, para o seu nariz, para o seu olho.
mas eu posso estar olhando para você percebendo o ambiente. Tá aqui a nossa logomarca na televisão, estou vendo uma pessoa que está operando ali o nosso som, eu sei. Agora, se eu relaxo e dou essa olhada ao redor, tá legal. Se eu for para a janela, no intervalo, é muito melhor. Exatamente. Porque a hora que eu olho para o céu, eu falo assim, cara, é infindável esse negócio. Sabe onde eu percebo muito isso? Quando estou em avião. Você está lendo na janela no avião, assim, você está lendo, de repente você faz assim, ó, abaixa a janela e dá uma olhada lá fora. Cara, seu olho, sua mente faz assim, ó, puf! E aí a hora que você volta para a leitura, você está muito mais concentrado. Então tem muitas explicações sobre isso. Muito legal você trazer esse ponto. Sim. E tem a ver com foco e tem a ver com a tecnologia sendo utilizada a nosso favor, não contra a gente. Né? Muito bom. Legal. Fica aqui a dica de livro para vocês. Comece pelo mais difícil. Né? Nos nossos podcasts, no Atitude Pod, Atitude Campeão Podcast, a gente traz aqui dicas de livro, fala com empreendedores, fala de saúde e de longevidade, né? Como eu falei aqui na abertura. E um grande parceiro que a gente tem é a Vita. vitacomh.com.br para mais situações de suplementação, de saúde, você pode buscar vita.com. E para conhecimento de empreendedorismo, de negócios, de desenvolvimento profissional, o que você faz? Segue a Atitude Pod, segue a gente no Instagram. Deixa seu like aqui, compartilha. E qualquer ideia, qualquer sugestão, manda um vídeo, manda um comentário, manda um DM pra gente. Pode mandar vídeo também, não tem problema. Pode, manda vídeo. nos nossos canais. Foi um prazer. Valeu. Boa, legal. Até a próxima. Tchau, turma. Fui. Fomos.